Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Navarro, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão e coordenador do Laboratório de Arqueologia da mesma universidade. E hoje a nossa aula será sobre as estearias, os sítios de palafitas pré-coloniais localizados no Maranhão. No mapa, na parte superior à esquerda, vocês estão vendo a ilha do Maranhão, cuja capital é São Luís. Essa região, situada na parte ocidental da ilha, chamada de Baixada Maranhense, ela é composta por uma região com três bacias hidrográficas, sendo a mais ao sul a do Pindaré, a central a do Pericumã e a do norte a do Turiaçu. E nesse complexo de rios e lagos é que se desenvolveram as estearias, cujos sítios foram construídos dentro dos rios e dos lagos, portanto, são sítios aquáticos. Essa região da Baixada Maranhense ela é caracterizada pela várzea amazônica, típica várzea amazônica, cujo primeiro semestre do ano chove de maneira muito forte, formando uma extensa região de água. Conforme avança o segundo semestre, a água vai se escasseando, dando origem a momentos mais secos, também caracterizados pela região amazônica. E são nesses momentos mais secos é que nós conseguimos identificar os esteios, né? E daí vem a palavra estearia, ou seja, estearia vem da palavra esteio, ou seja, os troncos de árvore que eram colocados dentro desses corpos hídricos e que serviam de matéria-prima para a construção das aldeias de palafitas. Aqui vocês podem ver um sítio, o sítio do Coqueiro, em que ele ficou totalmente seco no ano de 2012. E observem a grande quantidade de material cerâmico no fundo do rio, né? Isso, na época da chuva, tem aproximadamente 8 metros de profundidade. E aqui abaixo é uma reconstituição do que nós pensamos que poderiam ser as aldeias palafíticas. Portanto, esses esteios são a evidência material da existência desses grupos pré-coloniais. Quando eles viveram e onde eles estão localizados ao longo dos rios. Aqui vocês podem ver no mapa à esquerda o rio Turiaçu e o ponto amarelo são os sítios arqueológicos que a equipe do Laboratório de Arqueologia localizou. E do lado direito vocês podem ver as datações. A grande maioria dos sítios data entre o ano de 800 e 1100 depois de Cristo, portanto são do período tardio da pré-história amazônica. Uma das preocupações iniciais foi justamente entender a dispersão das madeiras nos sítios. E, juntamente com a Thais, uma engenheira florestal que fez pós-doutorado na Universidade Federal do Maranhão, ela conseguiu identificar as espécies. Isso foi importante, porque nós identificamos que a maioria dos esteios são de IP, né? Que é do gênero Tabebuia ou Androanthus. E, portanto, isso é importante, porque mostra que eram aldeias resistentes e permanentes. Eles estavam preocupados em morar nessas aldeias por um longo tempo, né? Por isso que eles estão escolhendo uma madeira de boa resistência, justamente porque não eram locais para pescar, não eram moradias, acampamentos, como os primeiros estudos do século XX queriam demonstrar. Ao contrário, são aldeias permanentes, de longa duração, né? E, portanto, a existência dos esteios é uma evidência de que, possivelmente também, os povos indígenas estivessem manejando o IP justamente para construir, né, e garantir a madeira para a construção de suas aldeias. Um dos principais pontos importantes do projeto foi o mapeamento desses sítios. Nós queríamos saber o tamanho deles, e se havia uma disposição dos esteios ao longo da aldeia. E para fazer isso, uma vez que os sítios estão submersos, nós coletamos piquetes nas margens e marcamos os esteios através de uma canoa no fundo do rio. E com um topógrafo fizemos o georreferenciamento e o resultado foi o mapeamento do sítio. Vejam, essa é uma fotografia aérea com drone do sítio Cabeludo. São 1.200 esteios colocados no fundo do rio. Vejam o conjunto, um primeiro grande conjunto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e os outros dois não couberam na foto.
Aí, a partir daí, nós conseguimos fazer o mapa. Uma vez que nós tivemos o mapa, nós tínhamos uma grande preocupação, que era saber o seguinte: esses núcleos foram construídos ao mesmo tempo ou eles são de momentos diferentes? Vejam, cada pontinho preto que vocês estão vendo no mapa corresponde a um esteio, e, portanto, são mais ou menos 1.200 esteios. Vejam um grande conjunto aqui do lado esquerdo de esteios, cercado, né, ou de maneira linear, com outros conjuntos menores. E vejam as datações que nós obtivemos. E, com isso, nós tivemos uma conclusão importante do projeto. Todos os conjuntos são contemporâneos, ou seja, isso é uma grande aldeia que foi construída ao mesmo tempo, e, portanto, não era um acampamento, né? A datação demonstrou que todos os conjuntos foram construídos no mesmo período. E, a partir disso, nós fizemos algo importante também, que foi justamente coletar o material arqueológico a partir do mapeamento. E outra conclusão importante: nesse grande conjunto que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, que é o maior, é o local de onde sai a maioria dos artefatos pintados, né, os artefatos que chamam mais atenção, que são polícromos, né, pintados sobre um fundo branco, de preto e vermelho. E, a partir daí, nós publicamos esses resultados na revista Antiquity, uma revista importante inglesa. E o resultado foi o seguinte: nós interpretamos o sítio Cabeludo como uma grande aldeia. O espaço onde foi coletado esse material cerâmico pintado, bonito, nós interpretamos como um espaço mais ritual, coletivo, e os espaços menores, os espaços residenciais. Muito material, muita cerâmica com fuligem desses espaços menores indicam que essas pessoas estavam usando esses espaços para cozinhar, por exemplo. Então, me parecem que eram mais residenciais, em contraposição com esse espaço maior, onde tem a cerâmica mais bonita, né? Nesses núcleos menores, a cerâmica pintada ela é mais escassa. E isso foi um resultado importante da pesquisa. Vejam a cerâmica polícroma desses sítios, como ela é bem bonita e como elas ficaram muito bem preservadas por conta do registro arqueológico, né? A lama preservou muito bem a pintura desses materiais. Uma iconografia recorrente nessas pinturas é a imagem de uma sucuri, ou uma anaconda. E é importante isso porque a gente sabe que os povos da Amazônia, em suas cosmologias, eles deram muita importância à anaconda, que é considerado um animal mítico, um animal criador, tanto nas suas mitologias, como também nos registros etnográficos coletados pelos antropólogos. E, ao identificarmos isso, isso faz com que os povos das estearias também compartilhem essas cosmologias amazônicas. Então, isso é importante porque os povos das estearias são uma típica sociedade amazônica. Esse estudo também foi publicado recentemente numa revista inglesa, vocês podem consultar depois. Uma das características mais importantes da cerâmica das estearias são o uso de apliques, que é muito recorrente, sobretudo de sapos. Os apliques são essa decoração que era colocada no bojo dos vasilhames. Como a variedade de sapos era muito grande, nós entramos em contato com os zoólogos da USP, e foi muito interessante esse estudo porque eles identificaram várias espécies, dentre as quais muitas venenosas. A partir daí, através da analogia etnográfica, nós interpretamos esses vasilhames que foram reconstituídos por nós, a partir das suas bordas, como utensílios utilizados, né, para a utilização de bebidas, ou então até mesmo do próprio alucinógeno contendo o veneno do sapo. Esse estudo foi publicado recentemente também nos novos cadernos do NAEA. E foi um estudo bem interessante porque foi interdisciplinar, juntamente com os zoólogos. Outros conjuntos cerâmicos importantes são aqueles que correspondem às estatuetas, sobretudo as femininas, que também é algo típico da arqueologia amazônica. Nas estearias também existe uma grande quantidade de estatuetas do sexo feminino. Algumas delas parecem grávidas, outras podem estar associadas à menarca, esses rituais de menstruação em que as meninas passavam, e alguns deles têm a forma de animal, como o do lado do direito, que é uma coruja, e ela é um maracá. Dentro dela foram colocadas bolotas de argila, e se você chacoalhar, ela balança, é como se fosse um chocalho. Portanto, o chocalho, o maracá,
ele é interpretado, né, tanto nas fontes etnohistóricas como nas etnográficas, essa documentação que foi coletada pelos antropólogos e pelos missionários que escreveram esses documentos no século XVI, XVII, como objetos utilizados em rituais xamânicos. Portanto, é uma evidência de que os povos das estearias também tinham xamãs e praticavam o xamanismo. O artefato um dos mais raros artefatos encontrados foram os muraquitãs, esses amuletos, digamos assim, com dois orifícios ao lado da peça, que serviam possivelmente para passar uma pequena corda e possivelmente eram amuletos usados como colares de chefes ou de pessoas notáveis na sociedade, foram encontrados também nas estearias, como o muraquitã, que foi encontrado no sítio Boca do Rio. Isso é muito importante porque a nefrita ela é uma pedra que não existe no Maranhão. Portanto, essa pedra chegou no Maranhão a partir do comércio de longa distância, possivelmente com o Baixo Amazonas, na região ali de Marajó, ou então de Santarém, onde os muraquitãs são mais recorrentes, ou até mesmo das Antilhas ou do Caribe, onde eles também abundam, né, digamos assim. Os estudos foram publicados, um na revista Parense Emílio Gueldi e outro na revista de arqueologia da nossa Sociedade de Arqueologia Brasileira. Nós não sabemos o que provocou o fim dessas sociedades. Aproximadamente no ano de 1200, os povos das estearias possivelmente abandonaram esses locais, porque não existem mais sítios mais recentes do que o ano de 1200. E, para terminar, eu gostaria de rapidamente mostrar o laboratório de arqueologia, que eu coordeno, os alunos fazendo o trabalho, coletando o material que veio de campo, fazendo as suas análises, fotografando, analisando, e também alguns professores que passaram por lá dando cursos para nós, como a importante arqueóloga Ana Roosevelt, uma das mais importantes arqueólogas da região amazônica, que é parceira do Laboratório de Arqueologia também. O laboratório também recebe alunos e nós fazemos também educação patrimonial com o material das estearias. E também fazemos um trabalho de arqueologia pública, em que divulgamos e fazemos os trabalhos juntamente com a comunidade envolvida. Todo o trabalho de arqueologia das estearias, os moradores da região participam diretamente, participando do campo e depois nas escolas, na sala de aula, compartilhando a informação coletada. Esses são os livros que nós publicamos até agora sobre as estearias. E, por fim, eu deixo aqui alguns links, uma matéria, inclusive, com uma campanha em que a equipe de TV local, fez um trabalho conosco, filmando o nosso trabalho, e também o site do laboratório e algumas publicações que vocês podem encontrar na academia.edu. Então, com isso, termino a minha aula. Muito obrigado pela atenção e todos cuidem-se bastante contra a Covid. Muito obrigado e um grande abraço para todos vocês.